Fala pessoal, tudo bem? Então, continuando agora com a aula de Física 1, de mecânica. Então, hoje a gente vai falar sobre a conservação da energia mecânica e o que o trabalho tem a ver com isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, começando, A gente começar a falar em conservação de energia mecânica, eu preciso que vocês lembrem, o que era energia mecânica. Então, vamos fazer um resuminho muito rápido aqui, só para lembrar vocês. A gente já chegou a comentar que a energia mecânica é aquela energia que tem relação com o movimento e que ela aparece ou se apresenta de duas formas. Ela pode ser uma energia cinética ou ela pode ser uma energia potencial. Isso a gente viu na última aula. A potencial também pode ser de dois tipos. Ela pode ser gravitacional ou pode ser elástica. Resumindo, toda vez que o corpo está em movimento, ele possui energia cinética. Se ele estiver a uma certa altura em relação ao referencial, ele possui energia gravitacional. Se ele estiver preso a alguma coisa que se deforma, ou algum corpo deformado, como por exemplo um elástico ou uma mola, então ele tem energia potencial elástica. A energia mecânica, então, é a soma dessas energias. Tudo bem? Então fomos até aí, mais ou menos. E falamos também sobre trabalho. Hoje eu quero que vocês entendam o seguinte, que em alguns sistemas a quantidade de energia total do sistema ela se conserva, ela não se modifica, belezinha? Esses são os sistemas chamados de conservativos. Mas antes de a gente começar a falar deles, a gente precisa primeiro entender o que são forças conservativas, tá bom? Então vamos lá, vamos diferenciar. Existem dois tipos de força. Um tipo é chamado de força conservativa e o outro é chamado de força dissipativa. Essas forças, qual a diferença entre elas? A força conservativa, ela não retira energia do problema, ela só transforma energia. Então lembra que trabalho pode ser uma transformação ou uma transferência de energia? A força conservativa, ela só transforma, ela não transfere energia. Agora, a dissipativa não, a dissipativa ela transfere energia. Então, vamos para um exemplo bem simples. Vou usar aqui o meu celular como apoio, tá bom? Então, tem aqui um objeto sobre o meu celular que vocês estejam enxergando. Quando eu faço isso, eu realizei uma força no objeto e eu transferi energia para o objeto. Então, a força que eu realizei foi uma força dissipativa. Essa força é uma normal, que é uma força de contato. Tudo bem? Então, um exemplo de força dissipativa é a força normal. E nessa situação que eu mostrei para vocês, a força normal realizou o trabalho. Agora, nem sempre elas realizam o trabalho. Quando uma força dissipativa realiza trabalho, o meu sistema não mantém a energia total. Porque essa força dissipativa ela vai estar ou aumentando a quantidade de energia do sistema ou diminuindo. Foi o caso aqui do meu exemplo, tá bom? Agora, existem situações que só as conservativas realizam trabalho. Nesse caso, a energia total do meu sistema permanece. E é esse o sistema que a gente chama de conservativo. Então vamos lá entender. O que é esse sistema conservativo? É aquele onde as forças dissipativas não realizam trabalho. Ou seja, só forças conservativas vão realizar. E as conservativas são muito fáceis de lembrar, porque são só 3 e geralmente aparecem 2 para a gente trabalhar. Porque, peso, elétrica e elástica. Só essas 3 são as conservativas. Se alguma outra força realizar trabalho, o teu sistema não é conservativo, ele é dissipativo, tá bom? Se você percebeu, essas forças são as que têm uma energia potencial associada. Energia potencial gravitacional, energia potencial elétrica e energia potencial elástica, tá bom? Então são isso mesmo, as forças conservativas são aquelas que ao invés de retirar energia, transformam essa energia cinética em potencial ou esse tipo de potencial em cinética, belezinha? Então, se o meu sistema for conservativo, ou seja, se não tem força dissipativa realizando trabalho, eu posso escrever isso aqui, energia mecânica ela é constante, ou seja, ela tem sempre o mesmo valor. Lembrando que a mecânica é a cinética mais a potencial. Então, na prática, o que você vai escrever é isso aqui, a energia cinética mais a potencial em um certo instante, vou botar assim, sei lá, I de inicial, vai ser igual
a energia cinética mais a potencial em um outro instante qualquer, se o sistema for conservativo. Vou botar aqui final, mas pode ser qualquer outro instante, tá bom? No fundo é isso que a gente usa quando vai fazer exercício de sistema conservativo, belezinha? Então vamos lá, dar um exemplo para vocês. Olha aqui, ó. Imagina uma rampinha, tá bom? Uma rampinha sem atrito. Botei uma bolinha em repouso, essa bolinha vai descer, vai escorregar até chegar lá embaixo. Então no início ela está em repouso, né, queridos? Forças que atuam na bolinha, que a gente conhece, né? Eu sei que com certeza tem uma força peso. Deixa eu botar aqui retinho, né? E eu sei que tem uma normal. Como eu disse, vamos desprezar o atrito para ficar fácil de analisar, tá bom? O que acontece é o seguinte, ó, o fato de existir peso e normal não diz se o sistema é conservativo ou se é dissipativo. Belezinha? Mas, se elas realizarem trabalho, eu consigo identificar. Porque, por exemplo, ó, a peso é conservativa. A normal é dissipativa. Então, se a normal realizar trabalho nesse sistema, aí eu consigo dizer que esse sistema não vai conservar energia, ele vai dissipar. Vamos analisar a normal. Ó. Em tudo que o cara vai descendo, a normal ela vai ser sempre perpendicular às velocidades dele a cada instante e aos deslocamentos nesses instantes também. Ou seja, sendo perpendicular, se você lembra o trabalho ó, de uma força que é constante, é Fd cosseno. Ou seja, se a normal é perpendicular, esse cosseno aqui é zero. Ó, e o trabalho que essa normal vai realizar ele é nulo. Significa que a normal não realiza trabalho nessa descida. Se não realiza trabalho, não tem nenhuma força dissipativa realizando trabalho, meu sistema é conservativo. Então eu posso assumir que toda a energia que o cara tem lá em cima, ele vai ter que ter lá embaixo também. Só tem uma diferençazinha que é a seguinte, olha só. Lá em cima, ele está em repouso. Então a energia mecânica dele, ela é apenas energia potencial gravitacional, porque não está em movimento, não tem cinética, não tem mola, não é elástica, não tem nenhuma carga elétrica, então também não é elétrica. Quando ele chega lá embaixo, ele não está em nenhuma altura mais, então ele não tem mais energia potencial. Só que ele chegou em movimento. Então lá embaixo a energia mecânica dele é cinética. Então nesse caso específico eu posso falar que a energia potencial lá de cima, ó, do ponto que eu estou chamando de A, é igual à energia cinética lá de baixo, do ponto que eu estou chamando de B, nessa situação específica. Ah, professor, e se tivesse atrito? Se tivesse atrito, eu teria uma forcinha para cá, ó, que iria realizar trabalho, porque o atrito ele não é perpendicular ao deslocamento. Aí eu não poderia afirmar que essas duas energias são iguais, porque o atrito ele iria tirar a energia do sistema nessa situação. Belezinha? Aí eu teria que pensar numa composição para o trabalho da força de atrito, porque o trabalho é a quantidade de energia que o atrito iria transformar ali nessa situação. Tudo bem? Transformar não, transferir, né? Tranquilo? Falando em trabalho e falando em atrito, vou mostrar para vocês um teorema que é muito útil para resolver um monte de exercício, poupa muito do nosso tempo, tá bom? Que é o teorema trabalho-energia. Como o trabalho é uma transferência ou transformação de energia, frequentemente ele pode ser utilizado como uma mudança de energia de um sistema, tá bom? E esse teorema, que chama trabalho-energia, ele diz isso. O exemplo é simples, olha só. Imagina que tem um cara aqui que está correndo com uma energia cinética, sei lá, vou botar um valor qualquer, vamos botar aqui 100 joules. Quer dizer, ele tem uma certa velocidade, está correndo com energia cinética de 100 joules. Se alguém chegar aqui e fizer uma força nesse cara, por uma certa distância, ó, esse cara vai chegar ao final dessa distância com uma energia cinética necessariamente maior. Sei lá, vou botar 800 joules. De onde vieram esses 700 joules? Foi o trabalho realizado. O trabalho realizado por essa força, a quantidade de energia que a força colocou. Então eu posso chegar e falar que o trabalho ele é a mudança de energia cinética desse cara. Tudo bem? Ou seja, ele é a variação da energia cinética. Esse é o teorema trabalho-energia. Só muito cuidado, porque você só pode usar esse teorema quando esse trabalho aqui, ó, é o trabalho total. O que seria esse trabalho total? Seria o trabalho da força resultante ou
a soma dos trabalhos de todas as forças que atuam no cara. E aí vai embora, tá bom? Então, ou você vê o trabalho de todas as forças que atuam, ou você faz a resultante das forças e o trabalho dela, tudo bem? Geralmente, é útil utilizar isso aqui quando tem poucas forças realizando trabalho. Aqui, um bom exemplo aqui, ó, eu coloquei. O enunciado eu vou falar para vocês. Tá? Um bloquinho estava deslizando com velocidade de 20 metros por segundo, aí entrou numa região que tinha atrito. Essa região aqui ela era rugosa, então tem um atrito aqui, ó, nessa região. Aí o que eu quero saber é o seguinte, qual o coeficiente de atrito, sabendo que ele vai parar depois que ele percorreu 10 metros, tá bom? Aí vamos lá, ó, forças no bloco. Eu tenho ó, peso, normal e atrito. Nessa situação, galera, nem peso nem normal realizam trabalho, porque ó, o deslocamento do cara tá para cá, ó. Esse é o deslocamento. O ângulo do peso e da normal com deslocamento é zero, então só tem o atrito da FAT. Então eu posso falar o seguinte, que o trabalho resultante ou o trabalho total é o trabalho da FAT, porque só ela está realizando trabalho. E isso tem que ser igual à variação da energia cinética. Aí eu venho, ó, trabalho, para quem não lembra, é força, que no caso é a FAT, deslocamento, cosseno do ângulo, igual a mudança da energia cinética. A energia cinética final é zero. Eu vou botar assim, ó, cinética final menos inicial, só para ficar direitinho, tá bom? Aí eu vou, ó, a FAT é μ, que eu não sei, vezes a normal. A normal, ela é anulada pelo peso, né, galera, nesse exemplo, ó. Então eu posso falar que a normal é igual ao peso, tudo bem? Então a massa é 2, o peso é 20. Então eu vou botar aqui, ó, μ vezes 20, vezes o deslocamento, que é 10, cosseno do ângulo, galera. Olha só, qual é o ângulo entre o atrito e o deslocamento? 180, né? Um está para um lado, o outro está para o outro. Então, cosseno de 180 é menos 1. Energia cinética final, como o cara vai parar, é zero. Menos a inicial é a massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Aí vai fazer conta, ó. μ vezes 200 é igual a menos... Aqui vai ficar 2 dividido por 2 dá 1, né? Vai ficar só a velocidade inicial ao quadrado, que era 20. 20 ao quadrado. Posso cortar direto esses sinais. 20 ao quadrado é 400, então o meu μ deu 400 dividido por 200, que dá 2. Esse é o meu coeficiente de atrito. Belezinha? Então um exercíciozinho aí, fácil de resolver se a gente usar o teorema trabalho-energia. Tá bom, galera? Então, a aula de hoje era para vocês pegarem esses dois conceitos, teorema trabalho-energia e conservação da energia mecânica. Você pode igualar a energia do início com a energia do final ou com a energia do meio em qualquer sistema que for conservativo. Tranquilo? Resta com vocês lá no ED. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.